Você destruiu a vida do seu irmão, Julian. Não esqueça disso. Meu nome é Julian. Tenho 25 anos e ouço essas palavras da minha mãe, Evelyn, há 11 anos. Toda vez que pergunto sobre minha conta poupança. Toda vez que digo que quero sair da casa deles em Spokane, Washington. Toda vez que questiono por que ainda pago as contas médicas do Nathan mesmo trabalhando em 2 empregos e ficando com apenas $20 na carteira. Eu tinha 14 anos quando Nathan se machucou. Acidente de carro durante um acampamento em família. Ele tinha 17. Tinha acabado de tirar a carteira de motorista naquele verão. Nosso pai, Douglas, estava dirigindo. Nathan estava no banco do passageiro. E eu estava atrás. Um momento estávamos rindo de algo bobo. No seguinte, rodávamos fora da estrada. Nathan quebrou as costas. 3 cirurgias. Cadeira de rodas por 6 meses. Ele se recuperou, em parte. Mas anda mancando até hoje. Desde a primeira noite no hospital, me disseram que a culpa era minha. Eu estava sendo barulhento. Distraio Douglas enquanto ele dirigia. O futuro do Nathan no futebol acabou. As bolsas de estudo foram embora. A família ficou arruinada financeiramente por causa do meu descuido. Eu acreditei neles. Eu era um garoto. Quando seus pais dizem algo assim, você não questiona. Por 11 anos trabalhei para consertar isso. Comecei cortando grama aos 15. Depois lavando pratos. Depois construção. Agora carrego cargas na Kinroy Data de dia e repõe prateleiras à noite. Cada salário vai para fisioterapia, equipamentos médicos do Nathan e o que meus pais chamam de restituição pela vida que tirei dele. Minha conta poupança está vazia há 3 anos. Não compro roupas novas desde o ensino médio. Dirijo um caminhão com 320 mil quilômetros que quebra 2 vezes por mês. Minha mãe cuida de todas as contas porque, como ela diz, eu já provei que não posso ser confiado com dinheiro ou decisões. Mas ultimamente algo vem me incomodando. Mês passado ouvi Nathan falando com a namorada sobre se candidatar a um emprego no aeroporto. Ele comentou que as costas estão bem desde que os médicos o liberaram para atividades normais há 2 anos. Quando perguntei aos meus pais sobre isso, eles ficaram calados. Evelyn mudou de assunto. Douglas foi para a garagem. Depois teve uma conversa que eu não devia ter ouvido na semana passada. Nathan discutia com eles dizendo que se sentia culpado me vendo trabalhar até morrer por algo que não era realmente minha culpa. O jeito que ele falou me fez parar no corredor. Não minha culpa. Foi a primeira vez que alguém disse isso em 11 anos. Quando entrei na cozinha, todos ficaram em silêncio. Nathan parecia desconfortável. Meus pais pareciam irritados. Ninguém disse nada pelo resto da noite, mas eu senti a tensão. Algo estava errado. Algo maior do que eu imaginava. O acidente aconteceu em outubro, quando eu estava no primeiro ano do ensino médio. Estávamos indo para o Lago Coeur d'Alene passar um fim de semana acampando, algo que fazíamos todo outono desde que eu era pequeno. Douglas sempre foi um motorista cuidadoso, nunca corria, sempre usava cinto. Ele ensinou a mim e ao Nathan a respeitar a estrada. Lembro bem daquele dia porque chovia muito. A previsão era de tempestades, mas fomos mesmo assim. Nathan estava animado porque tinha acabado de entrar no time titular de futebol como júnior. Eu estava sendo chato, do jeito que adolescentes de 14 anos são, fazendo muitas perguntas sobre o acampamento, falando de um filme que tinha visto. O acidente aconteceu na rodovia 95, a uns 30 quilômetros de Coeur d'Alene. Lembro do Douglas segurando o volante mais forte à medida que a chuva aumentava. Lembro do Nathan aumentando o volume do rádio. Lembro do caminhão à frente freando de repente. Depois estávamos deslizando de lado, batendo no guarda-reio, e tudo ficou escuro. Quando acordei no hospital, Nathan estava em cirurgia. Douglas tinha concussão e costelas machucadas. Evelyn tinha vindo de Spokane em pânico. A primeira coisa que ela me disse foi, olhe o que você fez. A primeira coisa que Douglas disse foi, seu irmão pode nunca mais andar porque você não ficou quieto.
Aceitei a versão deles porque estava assustado e culpado aos 14 anos. Se disseram que eu causei, então eu causei. Se disseram que eu devia vida ao Nathan, então eu devia. Nathan nunca me culpou diretamente. Ele sempre falava de forma mais suave, dizendo que acidentes acontecem e todos temos que viver com as consequências. Mas ele também nunca me defendeu. Quando meus pais pegaram o dinheiro do meu trabalho de meio período para pagar a terapia dele, ele não reclamou. Quando usaram meu fundo universitário para as contas médicas dele, ele disse que fazia sentido. Quando contavam para as pessoas da cidade que eu estava sustentando meu irmão pelo acidente que causei, ele ficava quieto. Toda a dinâmica da família mudou em torno do ferimento do Nathan e da minha culpa. Cada decisão passava pelo que eu devia a ele. Cada oportunidade que eu tinha era desviada para pagar essa dívida. Quando terminei o ensino médio, em vez de ir para a faculdade, fui direto para o trabalho integral. Quando consegui uma promoção na empresa de cargas, meus pais combinaram com meu chefe de enviar parte do meu salário direto para eles. Eu morava no quarto do porão da casa deles, pagando aluguel para os meus próprios pais, jantando sozinho enquanto eles discutiam o futuro do Nathan lá em cima. Eu era parte da família, mas separado dela. Presente mas não igual. Um contribuinte mas não um membro. As rachaduras começaram há uns 6 meses. Nathan começou a perguntar por que eu ainda pagava por coisas cobertas pelo seguro dele. Começou a me chamar para sair com os amigos, algo que não acontecia desde o acidente. Mês passado me contou que tinha recebido uma oferta de emprego em Seattle e pensava em se mudar. Quando falei isso para meus pais, eles agiram como se Nathan tivesse traído a família. A conversa que mudou tudo aconteceu numa quinta-feira à noite em novembro. Cheguei do segundo trabalho por volta das 23 horas e ouvi vozes na cozinha. Nathan estava lá com meus pais, e parecia uma briga. Você não pode continuar fazendo isso com ele, Nathan dizia. Já faz 11 anos. Julia entregou a vida inteira dele. Ele nos deve, respondeu Evelyn. Ele deve a você. Aquele acidente destruiu o futuro da nossa família. Mas o relatório da polícia dizia. Não fale desse relatório, Douglas me cortou. Já falamos disso. Relatório da polícia. Fiquei paralisado no corredor. Em 11 anos, ninguém tinha mencionado um relatório policial. O Julia nem sabe, sabe? Nathan perguntou. Sobre o que realmente aconteceu naquela noite. O que o Julian sabe é o que precisa saber, disse Evelyn. Ele foi o responsável por distrair o motorista. Ele está pagando as consequências. Isso é justiça. Isso não é justiça, mãe. Isso é mentira. Ouvi uma cadeira arrastar no chão. Passos. Entrei no banheiro e fiquei lá até Nathan sair e meus pais subirem. Depois fiquei 2 horas na cozinha escura, repetindo a conversa na cabeça. Um relatório policial existia. Nathan sabia de algo que eu não sabia. Meus pais me contaram uma versão dos fatos, mas havia outra. Uma versão que eles não queriam que eu visse. Na manhã seguinte liguei para o trabalho dizendo que estava doente e fui até a polícia de Spokane. Pedi uma cópia do relatório do acidente de outubro de 2013. Rodovia 95, perto de Coeur d'Alene. Acidente com um veículo da família Patterson. 1 hora depois a atendente me entregou um documento de 3 páginas. Sentei no meu caminhão no estacionamento e li 2 vezes. Reli aquelas linhas até gravar na memória. Por 11 anos meus pais me disseram que eu causei o acidente do Nathan por ser uma distração. O relatório dizia que não havia provas de distração de passageiro. O acidente foi causado pelo clima e pelas condições da estrada. Voltei dirigindo devagar, pensando em cada conversa, cada cobrança de culpa, cada dólar que entreguei para pagar algo que, pelo visto, não fiz. Quando parei na garagem, vi o carro dos meus pais e o do Nathan. Momento perfeito. Entrei na casa com o relatório na mão, pronto para perguntar por que mentiram para mim por 11 anos. Pronto para descobrir quais outras verdades esconderam. Pronto para entender quanto da minha vida entreguei por nada. Encontrei-os na sala. Meus pais estavam no sofá, Nathan na poltrona. Eles me olharam,
surpresos por eu estar em casa cedo. Fui à delegacia hoje, falei, levantando o relatório. Engraçado esse relatório do acidente. Diz outra coisa do que vocês vêm dizendo há 11 anos. O rosto do Douglas ficou branco. Evelyn começou a falar na hora. Julian, você não entende o que está lendo. Esses relatórios não contam tudo. Diz que não havia evidência de distração do passageiro, eu interrompi. Diz que o acidente foi causado pelo clima e por erro do motorista, não por eu estar fazendo barulho no banco de trás. Nathan pareceu confuso. Você pegou o relatório oficial mesmo? Sim. Quer ouvir o que realmente está escrito? Comecei a ler direto do documento. Causa principal do acidente, erro do motorista devido à pista molhada e visibilidade reduzida. Condições climáticas severas, com água acumulada na rodovia 95. Veículo derrapou durante frenagem de rotina. Nenhuma multa registrada. Levantei os olhos para meus pais. Nenhuma menção a passageiros distraindo no relatório. Douglas se levantou devagar. Você precisa entender que relatórios policiais não captam tudo o que acontece dentro de um carro. Nós estávamos lá, sabemos o que realmente aconteceu. Então o policial estava errado. O investigador que nos entrevistou no hospital estava errado sobre a causa do acidente. Esses policiais não entendem a dinâmica de uma família, disse Evelyn. Eles não sabem como você estava agindo naquele dia. Nós te protegemos não contando toda a verdade sobre seu comportamento. Eu fiquei olhando para ela. Você me protegeu mentindo para a polícia? Nós te protegemos resolvendo dentro da família em vez de colocar isso num registro oficial, disse Douglas. Você devia ser grato. Nathan estava lendo por cima do meu ombro agora. Aqui diz que o pai derrapou na água acumulada. Não menciona o Julian em nada. Nathan, você estava inconsciente durante boa parte da investigação, disse Evelyn rápido. Você não lembra dos detalhes. Mas eu lembro da viagem, disse Nathan devagar. Eu lembro que chovia muito. Eu lembro do pai dizendo que as estradas estavam perigosas. Eu não lembro do Julian fazendo nada fora do normal. Eu senti algo mudar na sala. Pela primeira vez em 11 anos, alguém além de mim questionava a versão dos meus pais. Isso não importa, disse Douglas com a voz mais alta. O Julian tem feito o que é certo. Ele tem assumido a responsabilidade. Isso é o que importa. Assumindo responsabilidade por algo que eu não fiz? Você não sabe o que fez ou não fez, retrucou Evelyn. Você tinha 14 anos e estava em choque. Nós somos os adultos. Nós sabemos o que aconteceu. O policial também era adulto, e ele escreveu o que realmente aconteceu. Saia, disse Douglas de repente. Saia desta casa. Você está sendo desrespeitoso e ingrato depois de tudo que sacrificamos por esta família. Eu olhei para Nathan, esperando que ele falasse algo. Mas ele olhava para o chão, o mesmo padrão de sempre. Quando as coisas esquentavam, Nathan se calava. Quando meus pais faziam exigências, Nathan ficava quieto. Se eu sair, não volto mais, eu disse. Ótimo, disse Evelyn. Talvez morar sozinho te ensine a valorizar o que sua família fez por você. Subi, coloquei minhas roupas em 2 sacos de lixo e carreguei no caminhão. Quando desci de volta, meus pais estavam na cozinha com Nathan, falando baixo. Eles pararam quando me viram. Vou ficar no motel por enquanto, eu disse. Mas essa conversa não acabou. Quero saber por que vocês mentiram para mim por 11 anos. Nós não mentimos, disse Douglas. Nós protegemos esta família. Saí sem me despedir. Dirigi até o Travelodge na Division Street e paguei 3 noites com o dinheiro que eu estava guardando para a próxima terapia do Nathan. Sentei na cama daquele quarto pequeno e percebi que eu vivia a versão da vida de outra pessoa desde os 14 anos. Mas também percebi que só ir embora não bastava. Eu precisava entender até onde isso ia. Eu precisava saber o que mais eles escondiam. Liguei para Nathan na manhã seguinte. Ele aceitou me encontrar num café no centro, longe dos nossos pais.
Fiquei pensando nesse relatório policial a noite toda, ele disse quando sentou. Tem coisas que não batem. Tipo o quê? Tipo o fato de eu estar recebendo pagamentos de seguro por incapacidade há 3 anos que eu não preciso mais. Tipo o fato de minhas contas médicas estarem cobertas pelo seguro desde 2015, mas você ainda pagar do próprio bolso. Tipo o fato de mãe e pai dizerem para todo mundo que você me sustenta financeiramente quando eu tenho emprego há 2 anos. Eu larguei meu café. Do que você está falando? Eu trabalho no aeroporto desde 2023, ganhando bem, minhas costas estão ótimas. Os médicos me liberaram para atividades normais em 2022, mas mãe e pai continuam dizendo para todo mundo que você paga meu cuidado por causa do acidente que você causou. Eles me disseram que você precisava de terapia contínua. Eu não preciso de terapia desde 2022. Eu vou para uma academia normal agora. Nathan pegou o celular e me mostrou um extrato bancário. Olha isso. Eu tenho recebido pagamentos de incapacidade que tentei recusar, mas mãe insistiu que eu aceitasse e desse para ela administrar. Ela disse que era dinheiro do seguro que a família merecia pelo que aconteceu. Eu fiquei olhando para os números no telefone dele. Milhares de dólares todo mês iam para nossos pais. Nathan, eu tenho trabalhado em 2 empregos para pagar seu tratamento médico. Eu tenho vivido no porão deles, pagando aluguel, entregando quase todo o meu salário para contas que eles diziam ser do seu acidente. O rosto dele empalideceu. Julian, eu não sabia. Achei que você só estava ajudando enquanto juntava dinheiro para ter sua própria casa. Não sabia que eles estavam pegando tudo. Quanto dinheiro estamos falando? Ele abriu o aplicativo do banco. Dei a eles uns 40 mil dólares nos últimos 3 anos. Dinheiro que eu nem achava que devia receber, mas eles diziam que era dinheiro da família. Fiz uma conta rápida na cabeça. Meus pais vinham tirando de mim uns 1.500 dólares por mês para seu cuidado, mais 800 de aluguel, mais o que conseguissem pegar da minha poupança quando eu tinha. Nathan entregava mais de 1.000 por mês da aposentadoria por invalidez que ele nem precisava. Eles vinham pegando dinheiro dos 2, eu disse. Diziam a você para dar sua aposentadoria. Diziam a mim que eu tinha que pagar seu tratamento. Cobrança em dobro. Mas por quê? Onde gastaram o dinheiro? Pensei na cozinha nova do ano passado. Na viagem ao Arizona na primavera. Na caminhonete nova do Douglas. Coisas que diziam pagar porque cuidavam bem das finanças da família. Acho que eles usaram seu acidente para bancar o estilo de vida deles por 11 anos, eu disse. E usaram minha culpa por achar que causei isso para garantir que eu nunca perguntasse para onde o dinheiro ia. Nathan ficou quieto por muito tempo. Depois falou, Julian, preciso te contar algo. Eu sempre me lembro bem daquele dia. Você não estava fazendo nada de errado no banco de trás. Quem dirigia rápido demais para a estrada molhada era o pai, e quando ele bateu na água, perdeu o controle. O carro deslizou, não foi sua culpa. Você soube disso o tempo todo? Sempre soube que não foi você. Mas achei que a mãe e o pai só estavam tentando te ajudar a lidar com uma culpa que não fazia sentido. Não percebi que usaram essa culpa para controlar sua vida. Senti algo se soltar no peito. 11 anos carregando um peso que nunca foi meu. Precisamos enfrentá-los, eu disse. Juntos? Juntos. Fomos à casa naquela tarde. Passei a manhã juntando provas, extratos, boletim da polícia, registros de pagamentos, documentos da aposentadoria de Nathan. Não íamos com raiva. Íamos preparados. Nossos pais estavam na cozinha quando chegamos. Evelyn se assustou. Julian, achamos que você ia ficar no motel até cair em si, disse. Eu já caí em mim, falei, colocando a pasta na mesa. É por isso que estamos aqui. Nathan, você não precisa se envolver nisso, disse Douglas. Isso é entre Julian e a gente. Na verdade, pai, eu estou muito envolvido, disse Nathan, porque vocês mentiram para nós dois. Abri a pasta e mostrei os extratos de Nathan. Ele deu a vocês mais de $1.000 por mês de aposentadoria, mesmo sem precisar.
Enquanto isso, vocês diziam a mim que eu tinha que pagar um tratamento que não existia. Evelyn ficou vermelha. Esse dinheiro é da família. O acidente do Nathan afetou todos nós financeiramente. Não, eu disse, mostrando o boletim. O acidente foi causado pelas condições da estrada e erro do motorista. Não por mim. Vocês sabem disso há 11 anos porque tinham esse relatório. Mas mentiram para mim. Nunca mostramos para não achar que podia se livrar da responsabilidade, disse Douglas. Responsabilidade pelo quê? Por um acidente que a polícia disse que eu não causei? Nathan tirou seus registros médicos. E eu não preciso de tratamento há 3 anos. Meu médico me liberou em 2022. Vocês pegaram o dinheiro do Julian para despesas que não existem. Vocês não entendem os custos de longo prazo, disse Evelyn, já tremendo. Eu entendo que cometeram fraude, falei. Pegaram dinheiro da aposentadoria que Nathan não precisava. Pegaram meu dinheiro para despesas falsas. Tudo isso escondendo a causa real do acidente. Douglas se levantou. Vocês estão sendo ingratos. Essa família passou por trauma. Tentamos segurar tudo. Mentindo e roubando? Garantindo que todos assumissem responsabilidade por suas ações? De quem? Perguntou Nathan. Porque segundo este boletim, quem errou foi você. Dirigia rápido demais. O silêncio caiu. Douglas sentou de novo. A verdade, continuei, é que usaram o acidente para controlar minha vida e sustentar vocês por 11 anos. Fizeram um garoto de 14 anos acreditar que arruinou o futuro do irmão e usaram isso para tomar tudo o que eu ganhava. Julian, você está entendendo errado. Estou entendendo certo pela primeira vez em 11 anos, interrompi. Vocês esconderam provas que me inocentavam porque era mais lucrativo me manter culpado. Evelyn começou a chorar. Fizemos o que achamos melhor para a família. Vocês fizeram o melhor para vocês, disse Nathan, e destruíram a vida do Julian nisso. Douglas nos olhou, calculando, mas não havia saída. Tínhamos provas, documentos, a verdade. Então é o seguinte, falei. Vocês vão devolver cada centavo que tiraram de nós dois e contar para todos a verdade sobre aquele dia. Douglas tentou manipular. Se fizerem isso, vão destruir a família. Já destruíram essa família 11 anos atrás, respondi, colocando o boletim na frente dele. A diferença é que agora não vou mais pagar o preço sozinho. Evelyn chorava. Podemos devolver em parcelas, explicar para as pessoas. Vão fazer mais, disse Nathan. Vão ligar para o banco do Julian e liberar acesso a todas as transações que geriram no nome dele. Vão mostrar documentos de cada despesa médica. E vão devolver as aposentadorias do Nathan, acrescentei, porque receber isso sem precisar é fraude de seguro. O rosto de Douglas ficou cinza. Não podem provar que foi ilegal. Tirei o gravador. Posso sim. Vocês admitiram esconder o boletim para me culpar. Admitiram pegar a aposentadoria. Admitiram mentir sobre despesas médicas. Gravar os próprios pais, murmurou Evelyn. Como pôde? Do mesmo jeito que vocês puderam mentir para o próprio filho por 11 anos, respondi. Do mesmo jeito que roubaram toda a minha vida adulta por algo que sabiam que eu não fiz. Nathan se levantou. Vou me mudar para Seattle no mês que vem. Já aluguei apartamento. Julian, venha comigo. Comece de novo onde eles não podem te manipular. Olhei para meus pais, finalmente encarando as consequências. Pareciam menores, mais velhos, gente que sabia que estava errada. O dinheiro que roubaram, falei. Queremos de volta. Todo. Vocês têm 30 dias. Não temos tanto dinheiro, disse Douglas. Então vendam o que compraram. A cozinha, a caminhonete, as viagens. Douglas e Evelyn nunca se recuperaram da revelação do esquema. Quando contei para a família, sua reputação acabou na hora. Primos pararam de falar com eles. Gente da igreja os confrontou. O irmão do Douglas exigiu de volta o dinheiro emprestado. A seguradora abriu investigação.
Evelyn contratou advogado quando o Estado investigou fraude e abuso financeiro. A aposentadoria dele sumiu em advogados e restituição. Em 6 meses, venderam a casa para pagar Nathan e eu. Mudaram-se para um pequeno apartamento e Douglas pegou trabalho aos 63 anos para pagar contas. Perderam todos os amigos. Nathan e eu fomos para Seattle em janeiro. Ele começou no aeroporto, eu numa empresa de transporte que me pagava em 1 mês mais do que meus pais deixavam em 3. Alugamos um AP de 2 quartos. Pela primeira vez desde os 14 anos, fiquei com meu salário. Abri conta própria, comprei roupas novas, comecei a economizar para mim. Nathan e eu viramos amigos de novo, talvez pela primeira vez desde o acidente. Às vezes, curar é descobrir que o peso que você carrega nunca foi seu.